Falamos agora sobre a crise na Americanas. O BNDES anunciou que vai cobrar da empresa uma dívida de quase 2,5 bilhões de reais. Fernando Nakagawa está aqui no estúdio já para explicar, mas espera aí, não está em recuperação judicial? Pode pagar dívida? Como é que funciona isso, Naka? Boa noite. Boa noite, Márcio. Muito bem observado, porque as contas bancárias, de fato, ficam protegidas ali contra essas cobranças. O que o BNDES anunciou que fez hoje foi cobrar a fiança desses empréstimos. São duas operações contratadas lá em 2018, que juntas somam esses 2 bilhões e 400 milhões de reais e que estavam sendo pagos desde então. Não é esse montante todo que a empresa deve ao banco. Mas essas duas operações, Márcio, têm uma espécie de garantia. Uma fiança que, segundo o BNDES, está em depósitos bancários. E aí o banco teria acionado esses dois fiadores para executar esta operação. Mas o banco não dá detalhes se conseguiu de fato pegar o dinheiro de volta. Isso a gente deve perceber ao longo dos próximos dias. É fundamental, Naka, estar aqui, porque você acompanhou no fim de semana que os principais acionistas da Americanas, Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira, que juntos possuem 31% da empresa, quebraram o silêncio. Se pronunciaram porque muita gente dizem que eles poderiam saber dos problemas contábeis da empresa e eles negaram e disseram que jamais tiveram conhecimento do rombo bilionário da Americanas. Disseram que este não é um problema deles e eles foram surpreendidos, assim como todo mundo, os demais acionistas, fornecedores, os bancos. Esse comunicado foi divulgado na noite de domingo, um dia curioso para a divulgação desse tipo de comunicação empresarial, mas de fato o texto diz que eles jamais tiveram conhecimento sobre isso e que inclusive, eles apontam ali para possíveis culpados ou possíveis caminhos de onde poderia ser descoberto este caso. Eles dizem, instituições financeiras, nem a PwC, que é a Price, a antiga Price, que é a empresa que faz a auditoria dos balanços, nenhum dos dois jamais denunciaram qualquer irregularidade. Portanto, assim como os demais acionistas, acreditávamos firmemente que tudo estava absolutamente correto. O fato é que não estava, o rombo foi descoberto e este texto meio que foi entendido, Márcio, como sendo uma lavada de mãos dos três principais sócios da companhia. O fato é que, para além desta análise, o mercado puniu os três, Márcio. Puniu com perda de fortuna. São 3 dos homens mais ricos do Brasil e aqui a gente tem o acompanhamento da Bloomberg, que tem um índice dos bilionários. E os números mostram que desde o dia em que a Americanas anunciou o rombo, que é 11 de janeiro, os 3 juntos já perderam mais de 5 bilhões de reais. Lemann, que é o mais rico brasileiro, tinha 112 bilhões de reais, agora tem 109 bilhões de reais. Perdeu mais de 2 bilhões de reais, 2% da riqueza. Marcel Teles perdeu quase 2 bilhões de reais, 3% da riqueza. E Sicupira perdeu 1,6 bilhão de reais também, mas aí nesse caso quase 4% do seu patrimônio foi perdido, basicamente por causa de valor de mercado das ações da Americanas e outros investimentos que eles têm, Márcio. E você falou que eles falaram ontem apenas, quer dizer, de 11 de janeiro até 22 de janeiro foram 11 dias de silêncio. Em silêncio. Isso é curioso, porque um problema deste tamanho, não ter o posicionamento dos 3 principais acionistas, isso gerou muita desconfiança e mal-estar, principalmente entre os bancos. Os bancos queriam a posição dos 3 para pelo menos conversar e entender para onde a empresa vai. E a ausência disso gerou essa situação. Houve uma briga ali, uma disputa entre os bancos, acabou culminando na recuperação judicial.